Nós estamos começando hoje um ciclo de palestras com o objetivo de detectar o que vai acontecer com a nossa profissão. A gente imaginou a princípio na próxima década, mas nos próximos anos. As novas alternativas tecnológicas, como elas serão inseridas dentro do dia a dia do professor, a questão que vai mudar as relações de trabalho que nós temos, que o professor Luiz Carlos também citou na conversa que nós tivemos, como que todo esse aparato tecnológico fora da sala vai interferir na profissão, qual vai ser o nosso grau de entendimento disso aí. Nós estamos fazendo uma prospecção para o futuro, logicamente que com os celulares todos desligados, que eu sei que são aparatos tecnológicos interessantes, mas é que como era aqui da diretoria, ficou fácil de brincar. E onde nós chegaremos em breve. Hoje, como eu disse, é a primeira palestra, nós já temos outra programada oficialmente no dia 27 do mês que vem, com a professora Águida. No dia 17 de outubro, nós vamos receber o professor José Pacheco, da Escola da Ponte, de Portugal. E no meio do caminho, nós temos a possibilidade de mais uma pessoa que ainda não confirmou, que é a ex-secretária estadual da Educação. Essa não está confirmada por alguns problemas pessoais dela. Então, o objetivo do sindicato é traçar essa ideia. O pessoal está trabalhando numa pesquisa também, que em breve vocês, talvez até hoje, alguns de vocês serão solicitados a dar uma pequena conversa sobre esse assunto, para que nós possamos fazer um livro, alguma coisa que venha trazer essas reflexões. Já pedimos ao professor Luiz Carlos, e ele autorizou, não só a gravação, como vocês estão percebendo, isso vai ficar para a memória, vai estar disponível para todos vocês rapidamente, mas ele também nos autorizou a fazer um livro. Eu não diria um livro ainda, porque serão 3 palestras. Essas 3 palestras que eu comentei sairá, como é que chama isso? É um pequeno livro, um caderno com a palestra que ele vai proferir hoje, que nós também enviaremos a vocês e a quem mais interessar. Isso o professor Luiz Carlos já autorizou. Professor da Universidade de São Paulo, físico, não é? Eu, lógico que para puxar o saco dele, e meu, vou dizer que somos grandes mentes, ele, não eu, é lógico, é doutor. Eu acho que posso chamá-lo de professor. Você vai gostar mais. Chama de você. Chama de você que está liberado. Tá bom. Tem a palavra. Você tem aqui professores da rede privada de ensino e parte da diretoria do SIMP, que também pertencem todos à rede privada de ensino. Então, todos nós, originalmente, devemos estar aqui trabalhando na rede particular. Provavelmente também nas redes oficiais. Então, à vontade, a palavra é sua. E a dinâmica também, como você preferir. A gente vai inventando, né? Na hora, o jeito. Vocês me interrompam quando quiser. Não tem nenhuma ordem de inscrição, nem formalidade. Eu gostaria que isso fosse uma conversa entre parceiros de trabalho, né? A temática que o sempre me sugeriu, que é discutir perspectivas da profissão do professor no futuro próximo, problemas, impasses, ela tem diferentes dimensões. Talvez eu devesse começar com olhar esse futuro próximo de uma perspectiva social e econômica, discutir depois, brevemente, a condição humana, quer dizer, o que é que nós vivemos, não só nós professores,
nós todos vivemos de uma perspectiva quase existencial e filosófica. Eu acho que a gente vive momentos bastante singulares na história humana, e, finalmente, olhar essas coisas de uma perspectiva didática e pedagógica, que é o nosso pedaço. Né? Mas, digamos, começar com uma grande angular, que é olhar da perspectiva social, econômica, filosófica, existencial, e depois fechar sobre a profissão docente. Aí a gente faz um close, né? Então, é esse zoom que eu espero, em 1 hora, ou pouco mais, pouco menos, completar, para depois nós dialogarmos sobre as nossas perspectivas e questões. Claro que as considerações que vou fazer não as inventei. Quer dizer, vocês podem ler em pensadores, historiadores e pensadores sociais, econômicos, como Eric Hobsbawm, ou pensadores sociais, Bauman e outros. Então, não estou tirando esses coelhos da minha cartola pessoal, mas de outras cartolas com as quais eu tenho tentado me entender. Eu acho que os últimos 30 anos, 30 e poucos anos, da história mudaram bastante a perspectiva que nós seres humanos, nós, civilização, construímos nos últimos 400 anos, que é a chamada sociedade industrial. Quer dizer, a nossa história, a escola que nós tivemos e a escola em que nós atuamos até hoje é herdeira da escola da sociedade industrial. E ela não surgiu de repente, ela surgiu ao longo dos últimos 400 anos e, no caso do Brasil, especialmente ao longo dos últimos 100 anos. Como é que é a cara dessa sociedade industrial, pelo menos até a metade do século XX, quando eu já tinha nascido e estava na escola? Essa sociedade industrial tem uma divisão de trabalho que seleciona e escalona a natureza do trabalho, e por que não dizer também do salário, do tipo de função, de formação que se espera, construindo uma espécie de pirâmide. Então, o sistema produtivo industrial, mas também agrícola, etc., todo o sistema de produção e serviços é baseado numa divisão de trabalho em que da base social se espera que seja, sem nenhum demérito, o apêndice da máquina. Quer dizer, o sistema mecanizado de produção demandava seres humanos como seus apêndices. A marca o emblema mais claro disso, o símbolo disso, eu costumo usar um filme que não vejo há muitos anos, na realidade, tempos modernos, do Charles Chaplin, em que ele apertava uns parafusos assim, né? E aí tocava o sinal, terminava o expediente, ele saía na rua, continuava fazendo assim, porque ele já tinha introjetado esse movimento. Isso é a base do sistema produtivo. Isso eram centenas de milhares que saíam das fábricas até os anos 70, do ABC paulista. Quer dizer, essa base produtiva também era o cabo de enxada no setor agrícola. Sequer se necessitava, de fato, uma real alfabetização dessa. Quem fosse urbano tinha que saber pegar ônibus e outras coisas, então a alfabetização era quase um item de sobrevivência. Mas, funcionalmente, poderiam ser analfabetos. E muitos ainda são. Claro que, ao longo da metade do século XX,
as tecnologias modernas, produtivas, aumentaram em muito a capacidade produtiva do sistema e, portanto, houve um crescimento indiscutível no consumo, particularmente com uma ampliação do mercado de consumo na classe operária. Foi, digamos, um casamento mais ou menos bem sucedido do mercado de demanda com o mercado de produção e um indiscutível progresso material que foi promovido nesse período. É desse período, talvez, que vem a ideia do welfare state, do estado de bem-estar social. Quer dizer, um estado, é uma condição que, aparentemente, cada vez mais vai se produzir mais bens, mais serviços, e o partícipe desse sistema de produção vai poder crescer também em bens, em consumo, em cultura e sei lá, em que outras coisas. Essa, digamos, era o bom sonho, né? Tanto da perspectiva social-democrática como da perspectiva socialista. Havia um sonho de melhoria indiscutível da base social e, quem sabe, um rearranjo dessa pirâmide para melhores condições de trabalho. Eu creio que em torno dos anos 70 que esse modelo começa a fazer água, começa a sossobrar. Há um fato curioso, é que isso tem muito a ver com a física na fábrica, na indústria, com a indústria dos semicondutores, com a automação industrial, com a mecanização agrícola, com a informática, com a informatização administrativa. Essa base conceitual e tecnológica da informática é como se o império da potência cedesse lugar ao império da informação. E nesse império da informação, que começa a construir o que se chamou de sociedade de informação, a sociedade pós-industrial, há um desacoplamento pela globalização, ou seja, pela internacionalização da mercadoria, há um desacoplamento entre mercado de consumo e mercado de produção, mercado de trabalho. O crescimento na expectativa social-democrata, do estado de bem-estar social, é um crescimento em que quem produzia também partilhava, por assim dizer, como base, como mercado, pensando no mercado como um acervo, como uma coisa nacional, dos bens que produzia. Os dois fenômenos concomitantes, a terceira revolução industrial e a globalização, que não são a mesma coisa, mas acontecem junto, e como dois pedais da mesma roda, isso leva a um crescimento incrível da capacidade produtiva com menos mão de obra, e também a só ser capaz de continuar produzindo quem é capaz de competir globalmente. Quer dizer, a globalização significa praticamente uma permeabilização das fronteiras fiscais, alfandegárias, por assim dizer. Quer dizer, nenhuma empresa é mais capaz de persistir se o seu produto não for competitivo globalmente. E não importa se você está produzindo soja, farelo de trigo, lingotes de aço, ou computadores, ou microfones, ou armações de óculos. O que você estiver produzindo tem que produzir globalmente. O seu mercado não está aqui. O seu mercado é o mundo. Essa nova articulação global dos mercados passa a prescindir do mercado interno como condição de crescimento da economia
industrial, produtiva, etc. A partir dessa circunstância, uma indústria pode ir muito bem, obrigado, ainda que a condição social possa estar declinando. O resultado disso é, em lugar da velha exploração do trabalho, né, do refrão, justo refrão das perspectivas socialistas, é a exclusão do trabalhador. Nós trocamos a exploração pela exclusão. Deixa de ser necessário, salvo se ele for capaz de fazer o que a máquina não faz. Porque no momento em que o pintor, o soldador, o arrebitador, o aparelho viram um autômata, que são mais precisos, mais obedientes e mais baratos do que a mão de obra periférica, o apêndice da máquina. A máquina não precisa mais de apêndice, a linha de montagem só depende de um supervisor que pode trabalhar de gravata. Essa base social é posta fora da fábrica. Fica o sujeito que faz um servicinho, varre aqui, acolá, etc., mas a massa apertadora de parafuso está fora. Ou a empresa não consegue sequer sobreviver. Nós, durante um bom tempo, vivíamos até de exportar a nossa mão de obra barata. Esse era um dos truques do chamado terceiro mundo, é exportar a mão de obra barata, quer dizer, exportar o produto resultante da superexploração do trabalho. Isso não é mais possível. Ainda tem um outro que insiste na mão de obra escrava no campo e tal, mas é gente muito atrasada, não é só marginal, ela também é atrasada. Não são só bandidos, são bandidos anacrônicos. O robô não é só mais barato, ele é mais preciso, e ele não tem licença maternidade, 13º salário, todas essas confusões. Se tiver que reciclar, recicla mesmo, ele vira sucata, volta a ser matéria-prima. Essa condição não é ficção de um futuro distante, isso já está acontecendo e há um bom tempo. Há um bom tempo. Eu me lembro de uma visita que eu fiz ao Japão, há 15 anos aproximadamente, um pouco menos. Eu, um pouco antes, ou na época, eu dirigia uma extensão da universidade, um setor de extensão, e tinha criado lá o DIS Tecnologia. E os japoneses estavam interessados nesse modelo de apoio à micro e pequena empresa e me convidaram para conhecer o novo sul do Japão, que pretendia competir abrir um novo aeroporto, competir. E me levaram a uma grande empresa metalúrgica. Eu conheci tanto empresas tradicionais que produziam saquê pela mesma técnica de 200 anos atrás e empregavam, sobretudo, mão de obra feminina, esposas em meio período, etc., mas aqueles velhos tanques não é de saquê, de soja, de molho de soja, shoyu. Com uns recipientes bonitos de cerâmica, me deram até um de presente, e uma outra fábrica altamente moderna. Nessa fábrica, o diretor da empresa nos levou para uma sala um pouco maior que essa e projetou no quadro a empresa. Não aquela em que nós estávamos, todas as 2 dezenas de filiais, etc., espalhadas pelo Japão. E, ao olhar, ele viu, nos parecia um slide de projeção, né? Olhar, ele viu um ponto vermelho, ele disse, um instante. Pegou o telefone, ligou e quis verificar o que era. Aquilo não era um modelo, era a própria empresa. E ele viu um ponto indicando alta temperatura. Era um sensor que estava com problema, ele resolveu isso por telefone e botou o telefone no gancho. Nós tínhamos sido recebidos por uma recepcionista e até falar com o diretor não vimos ninguém. Aí eu fiquei curioso para conhecer a fábrica mesmo. Ele falou, fica à vontade, pode andar por aí e tal. E eu caminhei. Encontrei ninguém. Entrei numa sala que era a fresa. Digo, aqui tem gente, né? Fresa precisa de fresador e tal. Não tinha. Tinha uma enorme torre cercada de uma cortina plástica
que era para não espirrar aquele óleo de corte para fora. E o sistema todo informatizado. Quer dizer, a máquina, a ferramenta, trabalhando a partir da programação do computador. Numa certa hora, atrás de mim toca uma musiquinha, aquela musiquinha que os caminhões de entregar gás tocam aqui, o pull release. Eu digo, até aqui, né? Aí eu olhei atrás, tinha um carrinho baixinho, com uma anteninha, estava no caminho do carro, ele tocou aquilo, era buzina. Eu percebi que tinha uma raia, saí da raia, ele passou, ele estava entregando peças. Essa é a indústria moderna. E não dá para virar a manivela para trás, nós não precisamos mais de apêndice da máquina. Vai ter emprego em muito pouco tempo, quem fizer o que a máquina não faz. Tem coisas boas e tem coisas não tão prezadas, né? Quem sabe a prostituição possa crescer um pouco, etc. Se bem que a máquina já está fazendo até outros serviços assim. Então, isso é uma beleza, né? Porque vocês lembram daquela sentença bíblica, né? Viverás do suor do seu trabalho e parirás na dor, né? Não vai mais ter suor do trabalho, tá certo? Bom, mas o grave é a transição, porque não há nem trabalho. E aí? Isso seria um paraíso se nós tivéssemos uma condição de que a máquina é de propriedade coletiva, todo mundo vai ser artista, né, vai ser cientista, vai ser essas coisas divertidas da vida. Só que o mundo não é desse jeito e nós vivemos, nesse momento, uma grave exclusão social crescente, porque essa máquina, esse processo é um processo crescente e, portanto, nós estamos, nesse momento, diante de uma belíssima solução que virou um grave problema e nós não temos solução para isso. Não temos. Não há modelo de inclusão social. Você pode ter quebra-galho, lenitivos, bolsas famílias, etc. Não, mas isso é para aquela pequena minoria. O insuficiente Bolsa Família já alcança 1/4 da população brasileira. E não é uma fortuna. Deve dar da ordem de R$15 per capita por mês. 50 centavos por dia. E é importante, viu? Para ter ideia do nível dessa exclusão que vai crescer. Então, eu estou contando a história, não é para assustar a criancinha, é para olhar o tamanho da encrenca, tá certo? E como é que nós, professores, estamos diante dessa encrenca? A exclusão social é só um aspecto de uma coisa que, mais em geral, eu chamaria de desigualdade. Desigualdade é uma palavra dura, né, quando se pensa em condições humanas. Ela é quase oposta de uma outra que pode parecer sinônimo dela, que é diversidade. Diversidade é uma coisa boa, desigualdade é uma coisa ruim. Eu estou deixando claro isso para que esses substantivos não sejam confundidos. A condição que nós temos nesse país é uma condição mais grave que a média do mundo, porque não há nenhum país do mesmo porte que o nosso com um nível de desigualdade parecido com o nosso. Não há. Pode procurar à vontade. Né? Porte econômico, você tem o quê? Coreia do Sul, né? Austrália. São países com incrível condição de bem-estar social, da saúde, melhor que a nossa. Não tem país. Do nosso porte, nós somos o pior do mundo. Campeões de desigualdade. Você diz, bom, mas nós estamos melhorando. Bom, nós temos uma máquina de produzir desigualdade. Uma complexa máquina de produzir desigualdade. A educação é parte dessa máquina. Talvez, se a gente olhar um outro setor, fica mais claro o que eu quero dizer com máquina. Vamos olhar o orçamento da República. O orçamento da República é uma máquina de concentrar recursos espantosa.
com toda a distribuição, cerca de 10 bilhões que vão para bem-estar social, ou para lenitivo da exclusão, isso é bico perto do que faz a máquina. O que é que a máquina faz? Ela recolhe impostos, tributos. Proporcionalmente, quem paga mais em tributo é quem gasta tudo que ganha. Porque quem gasta tudo que ganha é inescapável. O tributo está embutido. Não tem alívio fiscal, desconto disso, daquilo, não desconta nada. Morreu ali. E isso é exatamente a base social. Então, o tributo vem da base, a maior parte do tributo vem da base social e das chamadas capas médias da população, que envolve alguns de nós. Alguns de nós estamos assim, da média para cima. Mesmo assim, pagamos impostos. O que é feito com esse imposto? Parte significativa do recurso do orçamento vai para o chamado serviço da dívida pública. O que é o serviço? O que faz o serviço? A dívida pública é bastante significativa, é um percentual razoável do PIB. O serviço custa bem mais do que isso, mas ordem de grandeza, fiz igual de ordem de grandeza, né? Mudou a potência de 100 bilhões. Ou seja, da ordem, é mais do que 10 vezes o que vai para lenitivo da exclusão, para bem-estar social. Esses 100 bi vão para o sistema bancário remunerar as minhas aplicações nos fundos DI, etc. Bom, claro, as minhas são bico, as grandes aplicações, e nós pagamos uma fábula, né? Ordem de grandeza das aplicações, 1% ao mês. Para você gerar 1% ao mês de atividade produtiva, tem que ser eficaz no mundo. No Brasil, basta estar da metade da pirâmide para cima e aplicar. E você vai pegar um recurso que foi drenado da base social. O que é isso? Isso é a máquina de produzir desigualdade. Isso somos nós. A educação funciona mais ou menos paralela a essa máquina. Quanto mais frágil a condição econômica, cultural de uma criança ou de um jovem, quanto mais ele precisa de uma escola de qualidade e de aportes culturais, de museu, de teatro, cinema, menos tem. Quanto mais para cima você tiver nessa pirâmide social, mais tem, né? Meninos fazem, sai do inglês para a fonoaudióloga, para o judô, sem falar de uma escola relativamente equipada, um computador em casa, fora o laptop, mais outro na escola. Vocês sabem disso. Administrar essa confusão, mudar esses rumos, achar alternativas, é parte dos problemas que nós vivemos. Por isso eu estou começando com essa grande angular social, e agora eu vou filosofar um pouquinho junto com vocês sobre o futuro possível, para então entrar nos problemas que nós temos de natureza didático-pedagógico, o convívio com as novas tecnologias, com as novas demandas e a função do professor. Quer dizer, qual é a nossa função nessa... O fato de as perspectivas social-democratas e socialistas terem, talvez não exatamente evaporado, mas terem desmilinguido, para usar um adjetivo antigo, isso, por si só, pode dizer, mas não muda grande coisa, porque as perspectivas eram mais do que horizontinas. Então, para o tempo próximo, isso não altera as coisas. Eu acho que isso não é verdade, isso altera as coisas, sim. Porque, no momento em que esse mercadejar do que eram antes considerados direitos sociais, direito ao trabalho, direito à saúde, à educação, isso é um direito social. E a perspectiva de uma visão política e econômica, de uma perspectiva social, era de garantir esses direitos ou denunciar a falta deles. Com a falência dessas perspectivas,
tudo virou mercado e nós introjetamos com o mercado. Então, se o sujeito não tem saúde, e isso vai ser provido de outra forma, não é um direito que está sendo garantido, é benemerência, é misericórdia. Se o sujeito não tem trabalho, não tem como sobreviver no seu espaço, no seu mundo, não há oferta de trabalho, e ele recebe uma bolsa, ou uma ajuda, etc., isso não é um direito que lhe está sendo dado, é uma benemerência, é uma esmola. Ou seja, a perda das perspectivas de transformação social fez com que nós introjetemos a condição de mercado e quem não tem condição de adquirir, ou simplesmente o que se dane, para não dizer coisa mais feia, tá certo? Ou tem que viver de esmola, quer dizer, ou é benemerência. Essa condição traz para todos os profissionais de serviços que lidam com necessidades essenciais do ser humano e, portanto, com direitos, e educação é um caso, uma condição transformada. Porque no momento em que o serviço que você presta, ele foi simplesmente mercadejado, não importa se trata de escola pública ou privada, não se trata se o sujeito está pagando ou não, eu não estou fazendo a clivagem por aí, eu estou dizendo, trata-se de um direito, de uma condição que é pública, ainda que adquirida, ou trata-se simplesmente de um bem que você compra. Se trata meramente de um bem que você compra e não de um serviço que, em princípio, seria regulamentado pelo Estado, seria... Nesse momento do mercadejamento, a nossa relação professor-aluno, professor-escola, escola-pai de aluno e tal, essa condição é desumanizada. Então, nós vivemos um drama pessoal, de outra natureza também, quando o nosso trabalho é simplesmente mais um pedaço do mercado. Ele é dessacralizado como direito humano e ele passa a ter uma outra dimensão. Você diz, bom, mas isso é só na educação? Não, isso não é só na educação. Isso é mais amplo. Isso é mais amplo. Há atividades que eu chamaria de atividades fim do ser humano, que não são as atividades meio, e a educação devia ser uma delas, cultura, a música, a ciência. Há uma série, a graça do convívio, né? Essas coisas todas que são, digamos, construtoras do ser, constituintes, não construtoras, constituintes do ser humano, esse bicho social que somos nós, essas coisas, ainda que estejam no mercado, e estão no mercado há muito tempo, não é uma invenção agora da pós-modernidade, elas não deveriam ser só mercado. Elas deveriam ter uma condição de transcender. Quer dizer, a arte que não transcende o mercado já deixou de ser. Talvez tenha falar sobre arte, um belíssimo texto que ficou muito famoso do Walter Benjamin, que ele fala da obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica. Eu li esse texto no fim dos anos 60, começo dos anos 70, na Alemanha, e depois eu percebi que ele virou um tema de grande debate, grande discussão. É um pouco disso que eu estou falando. Quer dizer, a arte pode e é sim vendida, comerciada e tal, mas o artista geralmente vive da venda do seu trabalho, mas ela não pode ser só mercado, ela deixa de ser arte. Isso vale para o esporte. Isso vale para a educação, para a música. E eu não estou falando só... Pega a arte coletiva, pega a escola de samba. Você diz, bom, mas a escola de samba virou um grande comércio por causa do turismo e tal. Isso é verdade, sim, mas isso não pode ser toda a verdade.
Uma escola de samba tem a graça que tem, porque as pessoas não vivem daquilo, elas vivem para aquilo. E o que eu queria filosofar um pouco com vocês é sobre o viver de quê e viver para quê. Ora, a profissão de professor, e aí eu entro no nosso pedaço, é por excelência, quando nós somos professores vocacionados, porque queremos uma profissão em que você reúne o viver de quê com o viver para quê. E nessa medida, ela é ou seria um privilégio. Quer dizer, eu tenho o privilégio de viver daquilo para que eu vivo. Diferente do jeito que cava a valeta, e depois, graças a Deus, parei de cavar a valeta e agora eu vou comer o meu churrasquinho e tomar minha cachaça. De certa maneira, o nosso trabalho é a nossa cachaça. Quando a gente gosta do trabalho que faz. Quando a gente não gosta, é uma desgraça, que professor que não gosta do que faz, professor infeliz, infelicita todos. É uma praga o professor infeliz. E o professor feliz tem no seu trabalho a sua cachaça, ele não precisa mudar de assunto para ser feliz, ou não deveria precisar mudar de assunto para ser feliz. Claro, eu estou flertando entre realidade e utopia, que é o único jeito da gente acrescentar alguma coisa nesse mundo que virou mercado. Nós vamos precisar reconstituir essa condição humana chamada escola. Reconstituir. Aliás, é bonito lembrar a origem grega da palavra escola. Escola vem de scolé, que significa ócio. 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 Ócio não é vagabundagem. Nós aqui estamos todos em pleno ócio. E estamos trabalhando. Não sou só eu, todo mundo aqui está trabalhando, todo mundo aqui está pensando, articulando, juntando uma ideia com a outra, tá certo? Ócio é isso. Ócio é cultivar-se. É estar para si. Estar vivendo em função de si mesmo, não em função de outra coisa. A nosso ócio vem do latim, otium, né? O contrário de ócio, evidentemente, é o não ócio, nec otium, que nós chamamos de negócio. Ou seja, escola não pode ser só negócio. Ela tem que ser ócio também. Ócio em que sentido? Tem que ser realização humana. E nós, professores, para sermos de fato professores, precisamos nos realizar no nosso trabalho. E não nos frustrar, nos desgastar. Precisamos nos construir no nosso trabalho. A escola que é a escola que constrói o seu professor, diariamente. Constrói significa valoriza, reforça, informa, instrui, prepara. Professor é aquele que aprende o tempo todo. Não é o cara que aprende na sua formação e depois vai ensinar na escola porque ele não tem mais o que aprender. Isso é mentira, isso não existe. Claro, é uma mentira que está presente aí, mas não está fazendo o bom serviço. Esse filosofar mais amplo, digamos, o sociologizar das coisas, mostra, então, duas coisas. Houve uma construção de uma pirâmide da sociedade industrial que foi reproduzida por uma pirâmide da escolarização. Como eu dei como referência da sociedade industrial a metade do século XX, na metade do século XX eu estava na escola primária e os meus coleguinhas que não tinham sido expulsos da escola no segundo ano por não terem conseguido se alfabetizar, ou seja, por múltiplas repetências, chegavam ao quarto ano do primário e para ir para o quinto, para ir para o ginásio, que se chamava então, tinha que fazer um exame de admissão. Era um vestibular que se fazia com as criancinhas para ver quem tinha direito
de continuar a estudar e quem parava ali no fim do primário. Isso era o primeiro, na realidade era o segundo patamar da pirâmide. O primeiro é os que não conseguiam se alfabetizar e eram expulsos por múltipla repetência no segundo ano. Isso era feito com todo mundo entendia, era certo, era assim mesmo. Né? A própria família coonestava isso. A minha mãe já dizia, eu não tinha cabeça para a escola. Quer dizer, esse decapitar era feito com a aquiescência da família. A escola que não tinha cabeça para ele, mas essa compreensão não estava dada, e não está até hoje. Ainda tem aquela visão de bom professor sério, né? Aluno meu não aprendeu, não passa mesmo, né? É o médico sério, doente meu não sarou, morre mesmo, né? Essa visão da escola é que produziu essa pirâmide na qual nós vivemos ainda. Essa pirâmide da sociedade industrial. Acontece que detonaram a base da pirâmide da sociedade industrial, mas a escola continua a mesma. É esse divórcio entre uma escola que seleciona e não promove, que nivela e não valoriza a diferença, que domestica, mas não emancipa, é essa escola que nós herdamos e vamos ter que modificar. Então, nós vamos ter que construir, né? Os meus 3 motes para a educação brasileira são não selecionar alguns, mas promover todos, não nivelar por qualquer critério, mas valorizar a diferença e não domesticar para a obediência, mas emancipar para a participação. Nós não precisamos mais de gente obediente. Gente obediente, quietinha, que faz o que mandam, isso os autômatas fazem. Nós precisamos de gente que faz o que a máquina não faz. E o que é que a máquina não faz? A máquina não contesta, a máquina não critica, a máquina não concebe. É desse tipo de gente que nós vamos precisar. Os outros estão desempregados, os outros estão condenados. Não a obediência. A morte é a marginalidade. Uma das duas vem antes. E aí, de novo, o nosso pedaço. Qual é a função do professor nesse futuro próximo? É produzir gente culta, crítica, analítica, diferente. Diferente. O bom de gente é ser diferente. Imagine o pesadelo se todo mundo aí tivesse a mesma cara que eu. Eu olhasse assim e visse muito igualzinho. Que pensasse as mesmas coisas, não fosse capaz de me acrescentar, de me desequilibrar, sequer de me maravilhar, de me alegrar, já que eu não sou tão narciso. Esse é o pesadelo. E esse pesadelo é o ideal da escola. Se ter tudo certinho, pode ter entrado porquinho branco, azul, vermelho e tal, mas sai salsicha, tudo igual, ISO, não sei quantos. Por quê? Porque todos foram aprovados com nota 10, responderam a questão do mesmo jeito e pensam as mesmas coisas. Isso é um pesadelo. A escola tem que produzir a diferença, a variedade, a diversidade. E isso interessa. E isso para todos, não para aqueles selecionados que passaram no vestibulinho, no vestibulão, não sei quantos e tal, e chegaram lá. Não tem lá para chegar mais. Nós vamos ter que rever a escola junto com a revisão do mundo, com reconceber, né? O chamado mundo socioambientalmente sustentável. Isso tem a ver com o nosso trabalho na escola, com a nossa própria formação, com a maneira com que nós enxergamos a nossa própria vida, estabelecemos os nossos projetos de vida. Professor que se preza tem um projeto de vida explícito. Projeto de vida explícito. Professor que se preza, ele está querendo alguma coisa. Não faz mal que ele é professor de química, ele está querendo participar do grupo de teatro. Não faz mal que ele é professor de teatro, ele está querendo compreender melhor as ideias cosmológicas contemporâneas. Que história mesmo de Big Bang é essa? Que tal, que energia escura? Por que o mundo está acelerado? Ou seja,
Nós somos agentes de cultura e o melhor que nós podemos fazer é mostrar ou testemunhar, como dizem os religiosos, com o nosso exemplo, que viver de e para a cultura é gostoso, divertido e possível. Não tem exemplo melhor que a gente possa dar. Porque, do outro lado, você tem uma brutal competição predatória. Salve-se quem puder e a qualquer custo. Porque, como as oportunidades se estreitam, porque a base da pirâmide social foi detonada, o jeito é deixar os outros para trás, é subir empurrando os outros para baixo. E a política do cotovelo. Você está exagerando? Bom, eu vejo raríssimo, televisão. Muito raro ver TV, qualquer coisa além do noticiário. No noticiário até que eu vejo bastante. E às vezes a percussão de madrugada, vejo aqueles filmes velhos horrorosos. Não, nem tão horrorosos, alguns são divertidos. Agora, outro dia eu dei uma zapeada. Eu peguei uns trechos de novela. Não vou saber o nome de autor nenhum, nem de novela nenhuma. Mas era uma malvadeza, uma conspiração, tinha um lance, como é que era mesmo? Eu acho que eram duas irmãs, e uma querendo o diabo da outra, era um negócio horroroso. Essa novela, as novelas não estão lá por acaso. As novelas estão lá porque vendem. E vendem porque reproduzem valores que estão dados na sociedade, valores e práticas. Então, eu não estou exagerando em absolutamente nada. Você tem um mundo de uma competição predatória em que o que interessa menos é se foi justo ou não, mas se deu bem ou não. Se deu bem ou não. Hoje cedo eu abro o jornal, vou tomar um café, eu costumo abrir o jornal, e tinha uma moça seminua na capa da revista, do jornal. E a minha companheira falou, a Folha não costuma publicar essas coisas na primeira. Quem é a fulana? Eu olhei e digo, olha, eu acho pelo nome que deve ser a ex-amante do presidente do Senado. Ela dizia, mas que coisa, né? Que coisa, quer dizer, e ao lado tinha outra notícia sobre o dito cujo. Então, você tem malvadeza de um lado, malvadeza do outro, exploração, oportunismo de um lado ou do outro, e isso é regra geral. Né? Os 40 ladrões ou 40 mensalões estavam no outro canto da página e ia por aí. Então, eu não estou produzindo nenhuma obra de ficção nessa conversa. Eu estou contando o mundo no qual nós estamos trabalhando e ensinando. Eu acho que, de uma perspectiva digamos, objetivos da instrução, da educação, não basta, por conta dessa condição, que o nosso trabalho seja o ensinar o viver de quê? Porque isso é parte da competição. Nós temos que também ensinar o viver para quê? Ou seja, ensinar a sonhar. Sonhar uma vida diferente, um mundo diferente, relações humanas diferentes. E como é que a gente faz isso? Primeira coisa que vocês têm que ser, e eu junto, que eu também sou professor, nós temos que ser felizes. Aí já é querer muito. Eu não estou brincando, eu acho que nós temos que ser felizes. Uma vez, uma dessas revistas semanais estava fazendo um levantamento de escolas em São Paulo e me telefonaram, me perguntaram se eu tivesse um critério para escolher a escola para os meus filhos,
não 2 ou 3, um critério. Que critério eu escolheria? Eu não tive a menor dúvida, eu escolheria a escola onde os professores estão mais felizes. Não tinha dúvida nenhuma. Porque a escola do professor está feliz, é uma boa escola. Ele está se construindo, ele não está sendo desgastado, ele não está sendo explorado, humilhado, etc. E por conta disso, ele também não humilha, não desgraça, não... Está certo? Se tiver um critério, como eu digo, nós temos que procurar ser felizes, nós temos que procurar, no nosso trabalho profissional, nos realizar. E isso acontece numa porção de jeito. Primeiro, você tem o resultado do seu trabalho, né? Anteontem me bateu na minha porta, não foi anteontem, foi no fim da semana passada, na quinta ou sexta passada. Bateu na porta um homem, grisalho, né? Eu não reconheci, tinha sido meu aluno. Ele veio me contar que coisas tinha feito. Era quase uma, não exatamente, mas quase uma prestação de contas. Eu passei por aqui, vim encontrar, eu fiz tal coisa, e veio me dizer como ter sido meu aluno tinha sido importante para ele. Ganhei meu dia. Tá certo? A relação nossa com os alunos, com os fazeres intelectuais, com as ideias, com as coisas, tem que ser uma coisa que nos realiza, que nos faz bem. Eu dou aula regular na graduação até hoje. Faço palestras também por aí, faço um monte de coisa, mas eu trabalho bastante. Mas o trabalho meu com os meus alunos, não dou um monte de aulas, né? 4 aulas por semana e tenho, no máximo, uma centena de alunos na universidade. Eles trabalham muito comigo. Eles trabalham. O meu trabalho é orientar o trabalho deles. Aprende quem faz, não quem ouve dizer, tá certo? Então, eu estou formando professores, depois de um tempo, 2 semanas de trabalho, mais ou menos, eu viro aluno dos meus alunos. E os colegas dele também. Então, todo o meu trabalho é articular, é ser, digamos, o regente, de alguma maneira, ou o técnico do trabalho deles. Por conta da evolução da minha carreira, eu passei por uma transição, quer dizer, como eu sou muito falante, loquaz, etc., eu era muito facilmente o protagonista. Né? Se pensar como nesse momento eu estou exercendo o papel de protagonista, já eu passo a palavra. Depois de um tempo, eu percebi que ainda que gostasse das minhas aulas, eram disputadas, etc., que eu não estava fazendo um trabalho melhor. E eu mudei de atitude, e fazendo uma metáfora cinematográfica, me transformei em diretor de cena. O protagonista e os coadjuvantes eram os meus alunos. Eu dirigia a cena. Mas, à medida que foi avançando, eu percebi que isso era insuficiente, eu tinha que recuar mais, para que os meus alunos pudessem dirigir a cena. E eu monto os meus cursos com essa perspectiva. Dá trabalho. Mas eu virei uma outra coisa, que é o produtor. Você sabe o que é o produtor de cinema, não é? Um chefe que arranja, garante iluminação, escolhe os artistas, vê o roteiro, etc. Ele não é nem protagonista, nem coadjuvante, nem diretor de cena. Para que os meus alunos sejam isso. Para que não só eles sejam protagonistas, mas escolham, acertem o script, mudem as coisas, porque com isso eles vão respeitar os seus alunos, para que os seus alunos sejam protagonistas e coadjuvantes das suas próprias vidas. Quer dizer, não adianta a gente elogiar o Piaget, o Vygotsky, o Paulo Freire e tal, e depois sair por aí fazendo discurso em cima da moçada, e eles têm que ficar quietinho e perfilado, e isso que é a vida. Não é verdade, ninguém aprende desse jeito. E falando agora um pouquinho, para fechar, das tecnologias modernas, né? Agora as novas tecnologias e tal. Há uma tecnologia relativamente moderna que tem sido grotescamente desprezada décadas a fio. A imprensa de Gutenberg. Tipicamente, na minha universidade, que dizem que é a melhor universidade do Brasil,
tipicamente uma aula, pode passar, qualquer faculdade, na minha escola de física, onde quiser, você tem um professor de costa para os alunos, escrevendo no quadro negro uma versão mutilada do livro que os alunos deviam ter lido, mas não leram, desprezando uma riquíssima tecnologia. E são todos perfeitamente alfabetizados. Essa indigência da profissão docente tem que terminar, ou essa indigência vai terminar com a profissão docente. Fala-se em ensino à distância. Nós temos uma tradição de 100 anos de ensino à distância no Brasil. Ensino à distância presencial. Não interativo absolutamente, etc. Qualquer DVD interativo interage mais que uma aula típica. Então, ou nós revemos isso, ou isso acaba conosco. Acho que uma frase, que era do Oswald de Andrade, ou a gente acaba com a saúva acaba com o Brasil. Quer dizer, ou nós acabamos com essa indigência intelectual, ou ela acaba conosco. Se nós aprendermos a respeitar a empresa de Gutenberg, que já é um bom começo, nós vamos fazer bom uso dos vídeos, dos DVDs, da internet, etc. Senão, não adianta, porque nós vamos ficar numa posição tão recalcitrante, tão atrasada, tão anacrônica, que seremos atropelados, literalmente atropelados. Educação não é relação entre pessoas e conhecimento. É uma relação entre pessoas mediada pelo tema do conhecimento. O professor é uma figura essencial. Nós não podemos permitir que essa figura seja soterrada por uma tradição tola, anacrônica, superada e ruim, porque sequer é gostoso ser professor desse jeito. Sequer é gostoso ser repetidor de coisas mal compreendidas. Eu estou, ao mesmo tempo, entristecido por ver esse atraso e essa resistência nas práticas docentes, mas, ao mesmo tempo, estimulado e entusiasmado por bons exemplos que eu estou vendo surgir. Eu tenho percebido bons exemplos em escolas públicas e em escolas privadas. Exemplos que não só, às vezes, dos professores, às vezes eu vejo direções lúcidas, raras, é bom que se diga, mas direções escolares lúcidas, que abrem o espaço para um diálogo construtivo real. Eu tenho visto pais de alunos que começam a ter com a escola uma relação que não é simplesmente de prestador de serviço e usuário, mas é de partícipe interessado, que deveria ser, aliás, na construção intelectual, social e moral dos jovens. Portanto, ao mesmo tempo que me preocupa uma grave inércia, me anima o perceber boas experiências. Eu tenho visto experiências em escolas públicas e comunitárias, escolinhas pequenas, etc., que se olha e diz, pô, está tudo certo. Quer dizer, está tudo certo aqui, né? Vocês vão conversar com o cara lá da Escola da Ponte. A Escola da Ponte foi uma experiência muito bonita desse... Foi, não é, né? Ao longo do século XX, belas experiências foram vividas, algumas delas viraram livros, best-sellers, etc. Summerhill, né? E há uma porção de outras iniciativas, algumas delas já tradicionais e tal, que mostram que é possível fazer, né? Que uma outra escola é possível. E eu tenho visto essa outra escola surgir de novo. Não é que ela simplesmente vai se basear e reproduzir. Ela surge de novo, ela é inventada de novo, é inventada comunitariamente, etc. E talvez algumas dessas experiências surjam de condições insuspeitas. Você não imaginava que daquele favelão, tá certo, fosse surgir uma experiência humana tão rica, tão bonita, etc. E talvez nós tenhamos que aprender
com aquele favelão, como sem aspas, porque a favela de concreto em que nós estamos talvez seja pior, mais egoísta, mais isolada, né? Menos solidária. Eu acho, sim, que é possível construir um mundo muito mais bonito nesse século XXI, se nós soubermos reverter o revés social em que nós estamos hoje. Se nós conseguirmos fazer com que a preciosa tecnologia de informação e comunicação não sirva só para produzir desemprego estrutural, exclusão, mas para produzir mais cultura, mais acesso a informações, etc. Uma coisa maravilhosa. O acesso, o Louvre, o Museu Britânico, o que eu quiser, da minha sala de computador, tá certo? E eu posso ligar o webcam e conversar com um amigo na Alemanha em segundos. Pô, que maravilha! Que maravilha e que inferno ao mesmo tempo, né? As pessoas podem conversar de tudo e não tem do que falar, né? Então, rever essas coisas, né? Reintroduzir arte, cultura e política num sentido generoso na nossa vida e no nosso trabalho, eu acho que essa é a missão que nos espera. Eu só não sou tragicamente pessimista porque eu estou vendo muitos bons exemplos e estou convivendo com jovens que têm uma sensibilidade fina, delicada e não voltada para se dar melhor, para ficar por cima, mas para buscar contato, para encontrar saídas e tal, né? O meu contato, o tipo de relação que eu estabeleço com os meus alunos, eu acho que é, para mim, uma das coisas que, digamos, me anima, né? Então, a hora de ir para a aula ou de trocar uma informação com eles para o computador é uma hora gostosa. Me refortalece ser professor. Eu sei que eu vivo um grande privilégio de estar numa universidade pública, de, nesse momento, não precisar nem pagar aquelas continhas horrorosas do Publish or Perish, porque eu já estou suficientemente antigo na universidade para ninguém ter coragem de me chatear. Então, eu sei que a minha condição pessoal não é tão automaticamente generalizável, mas eu sei também que é possível buscar, de uma outra forma, o reconceber da condição docente. Nós temos muito boa base, digamos, teórica herdada do século XX. Então, o pensamento... você pega o começo do século XX, a escola nova, né? Dewey e companhia, Freinet, na França... O construtivismo, né, Piaget, o sócio-interacionismo do Vygotsky, a visão tão rica, crítica e generosa do Paulo Freire. Essas heranças têm que ser postas em prática, têm que ser realizadas, não tem que ficar no papel para virar tese. Já virou tese demais e é preciso que a gente não perca o tesão, que ela realmente seja, né, nos estimule, nos anime a fazer uma coisa mais gostosa com isso. Eu acho isso possível, e é por isso que ainda venho conversar com o professor, porque eu tenho ouvido bons depoimentos e tenho recebido críticas e questões que, felizmente, me desequilibram, me põem a pensar outras coisas e perceber que eu apresento muito mais problema do que soluções. E eu sei disso, só que é sincero. Muito obrigado.